paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, Senhor. Que cada palavra sua seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Primeiramente, me desculpe, mas houve um probleminha técnico, mais uma vez, né? Eu esqueci como que chama o nome disso aqui, esse negócio de selfie aqui, esse aparelho de selfie, né? De selfie não, essa aparelhagem que a gente usa aqui, né, pedestal, quebrou exatamente agora. E eu não vou deixar de gravar por causa disso, né, afinal de contas, o principal é a lei do Senhor, é a palavra do Senhor. Então, pode ser até que eu encurte um pouquinho o vídeo, porque fica meio desajeitado aqui, né? Mas vamos lá. Lembrando que a gente está no livro de Êxodo e a gente já viu os 10 mandamentos ontem, né? E hoje a gente vai continuar vendo as leis, porque aí Deus fez todas as leis naquela época. As leis foram feitas por causa do homem, né? Porque até então o homem não tinha conhecimento do que era certo, do que era errado. Então, eles viviam da maneira que achavam melhor para cada um de si. Por isso, existem leis e regras, para que haja o bom convívio entre as pessoas, né? Então, diversas leis no capítulo 21. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá alforriado de graça. Se entrou só com o seu corpo ele sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor e ele sairá sozinho. Mas, se aquele servo expressamente disser, eu amo meu senhor, a minha mulher e meus filhos, não quero sair alforriado, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela. Então ele o servirá para sempre. E se um homem vender sua filha para a serva, ela não sairá como saem os servos. Se ela não agradar ao seu senhor e ele não se desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, agindo deslealmente com ela. Mas, se a desposar com seu filho, fará com ela conforme ao direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. E se não lhe fizer estas 3 coisas, sairá de graça sem dar dinheiro. Quem ferir alguém de modo que este morra, certamente será morto. Porém, se não lhe armou cilada, mas Deus lhe entregou nas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde fugirá. Mas, se alguém agir premeditadamente contra o seu próximo, matando-o à traição, tirando-lo do meu altar, para que morra, o que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E quem raptar um homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente será morto. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E se 2 homens brigarem,
ferindo-se um ao outro com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar, ainda que apoiado numa bengala, então aquele que o ferir será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar-se totalmente. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com um pau e este morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se sobreviver por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. Se alguns homens brigarem e um deles ferir uma mulher grávida, provocando o aborto, porém não havendo outro dano, certamente será multado conforme o que lhe puser o marido da mulher e segundo julgarem os juízes. Mas, se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva e o danificar, o deixará ir livre pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo, ou o dente da sua serva, o deixará ir alforriado pelo seu dente. E se algum boi escornear homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado certamente, e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escorneador, e o seu dono foi conhecedor disso e não o prendeu, matando o homem ou mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. E se for-lhe imposto resgate, então pagará por resgate da sua vida tudo o que lhe tinha imposto. Quer tenha escorneado um filho, quer tenha escorneado uma filha, conforme a este estatuto lhe será feito. Se o boi escornelhar um escravo ou uma escrava, dar-se-á 30 siclos de prata para o seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberto um poço, ou se cavar um poço e não o tapar, e nele cair um boi ou jumento, o dono do poço pagará em dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se o seu boi ferir o boi do seu próximo e este morrer, então se venderá o boi vivo e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também repartirão entre si o boi morto. Mas se foi notório que aquele boi antes era escorneador e o seu dono não prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Aqui no capítulo de Êxodo, gente, perdão, a visão vai ficar muito perto aí, mas aqui é cansativo segurar o celular e a Bíblia. Mas aqui no capítulo de Êxodo serão as leis. A partir daqui eu não me sei dizer até que capítulo, mas serão todas as leis. Aqui a gente pode ver que Deus, ele emitiu leis, ele preparou leis para tudo quanto é coisa, tudo que se possa imaginar, tem leis aqui, né? E no capítulo 22, e se alguém furtar boi ou ovelha, ou degolar ou vender, boi por uma pagará 5 bois, e pega a ovelha e pela ovelha 4 bois. E se o ladrão for achado roubando e for ferido, vindo a morrer, aquele que o feriu não será culpado do sangue. Contudo, se o ferir à luz do dia, o agressor será culpado do sangue. O ladrão fará a restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu fruto. E se o furto, por seu furto, aliás, né? E o furto for achado vivo na sua mão, seja boi, jumento, ovelha, pagará o dobro.
Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e largá-lo para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Se irromper um fogo e pegar nos espinheiros e queimar os feixes de trigo, ou a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo totalmente pagará o queimado. Se alguém der prata ou vasos ao seu próximo para guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes para ver se não pôs a sua mão nos bens do seu próximo. Sobre todo o negócio de injustiça, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre vestes, sobre toda coisa perdida, de que alguém disser que é sua. A causa de ambos será levada perante os juízes, aquele a quem condenarem os juízes pagará em dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo para guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal, e este morrer, ou for dilacerado ou afugentado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não pôs a sua mão nos bens do seu próximo, e seu dono o aceitará e o outro não o restituirá. Mas se de fato tiver sido furtado, pagá-lo-á a seu dono. Porém, se for dilacerado, deverá trazê-lo como prova disso. Então, não pagará o dilacerado. E se alguém pedir emprestado a seu próximo algum animal e ficar aleijado ou for morto, não estando presente o seu dono, certamente o pagará. Se o seu dono estava presente, não o pagará. Se foi alugado, será pelo seu aluguel. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente pagará o seu dote e a tomará por sua mulher. E se seu pai inteiramente se recusar a entregá-la, pagará ele em dinheiro conforme os dotes das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com o animal certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será morto. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva e nem órfão afligireis. Se de algum modo o afligirdes e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá e vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos ficarão órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está comigo, não procederás com ele como um usuário, não imporeis usura. No caso aqui, gente, usura quer dizer juros, né? Não emprestarás dinheiro a ele com juros. Se tomares como garantia a veste do teu próximo, a restituirás antes do pôr do sol, porque é sua cobertura e o vestido da sua pele, em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Não blasfemarás contra Deus, e o príncipe dentre o teu povo não difamarás. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas. 7 dias estarão com a sua mãe, e ao 8º dia mos darás. E ser-me-eis homens santos. Portanto, não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançarei. Não vou continuar aqui porque a posição
É meio difícil aqui, mas eu vou dar um jeito de arrumar o aparelho. Como eu disse, né, o capítulo de Êxodo, o capítulo de Êxodo aliás, o livro de Êxodo é sobre as leis, né? E como vocês podem ver, as leis aqui falam de tudo, sobre tudo que você possa imaginar, falam sobre as leis aqui. E são coisas interessantes, né? São coisas da época, mas também tem coisas de hoje também, né? E repete muito em relação aos mandamentos, né? Porque mandamentos são perpétuos. As leis, elas podem mudar, podem ser alteradas, né? Mas os mandamentos não. Os mandamentos, eles são perpétuos, eles são até o fim, sem mudar uma vírgula. Então, o importante é que nos atentemos aos mandamentos, né? E sempre manter-se vigilante no caminho do Senhor, nas palavras do Senhor, nas leis do Senhor. Lembrando que Deus nos ensina a obedecer às leis dos homens também, né? Obedecer pai e mãe, obedecer às leis dos homens, né? Estamos sob o jugo dos homens, mas contanto que não vá contra a palavra do Senhor. Isso é muito importante, porque tem muitas coisas mudando e a gente vê que muitas coisas que estão mudando vai contra a palavra do Senhor. Então a luta será forte e nós temos que estar preparados, nós temos que nos fortalecer na presença do Senhor, temos que ter mais intimidade com o Senhor, porque sem o Senhor, sem a direção dele, sem a proteção dele, nós não aguentaríamos, né? O final está próximo e esse final realmente, né? Quando a gente chegar no livro de Apocalipse, que a gente leu no final de ano, né? A gente viu ali como vai ser e o negócio realmente será tremendo. Eu peço a Deus que eu não esteja aqui na volta de Cristo, porque a gente não sabe, né? Eu espero que eu esteja dormindo, mas porque eu não sei se eu teria a capacidade de que Deus espera de mim. Eu peço a Ele que me capacite, né? Que me capacite, que me fortaleça, porque sem Ele eu não sou ninguém. Mas a gente tem que ter em mente isso, que as provações virão cada vez mais e cada vez mais à nossa volta as coisas estão acontecendo, tá? Então, se fortifique no Senhor, sempre tenha Deus em sua mente e em seu coração. Não deixe que nada lhe afaste da presença do Senhor. E como sempre eu gosto de, quando eu digo, né, que às vezes eu vejo algumas coisas em redes sociais, eu vi um novo golpe aí, eu não sei como ele funciona, mas é o golpe do Pix, que parece que quando você faz uma transferência Pix, aquela demora até pedir a senha, às vezes demora um pouco mais. Quando chega no momento de você pedir a senha, é o momento em que o hacker já fez alterações dos dados para quem você estava enviando, certo? Então, se estiver demorando muito para pedir a senha, aí então aparecer o pedido da senha, faz diferente. Volte, confirme os dados de que realmente é a pessoa endereçada para quem você está mandando e continue e assim digite a senha. Isso pode acontecer para principalmente com os jovens que acabam instalando muita coisa no celular, até o próprio Google, a Play Store, teve aplicativos que esses aplicativos continham vírus, né? Então, não fique instalando coisas no seu celular. Se esse celular você usa para movimentos bancários, não fique instalando coisas que você não utiliza, tá? Instale coisas que você só realmente use, que você realmente tenha certeza de que
embora não adianta dizer que seja confiável, porque esses vírus vieram da Play Store, né? Então preste bem atenção, sabe que, como Deus diz, vigiai e orai, né? E é sempre bom a gente estar pesquisando. Os celulares hoje em dia, quando a gente está na página principal, que a gente vira para a esquerda, ali tem notícias. Então é sempre bom dar uma lida ali, que as principais notícias estão ali, e muitas vezes fala de golpes também. Então procure saber sobre golpes em Android, em iPhone, porque quem mexe muito no celular, principalmente quem mexe tem relações bancárias no celular, é importante a gente saber dos tipos de golpes, né? Teve outros golpes aí em relação à Receita Federal, que eles têm o timbre da Receita Federal, tem a marca, tudo certinho. Eles enviam, acho que e-mail, não sei se é e-mail ou zap, mas a Receita Federal não envia dados, eles não pedem dados nenhum, né? Tanto que quando a gente entra no site, eles já tem lá a mensagem dizendo que eles não pedem dados pessoais, eles não pedem dados. Então, gente, vigiai e orai sempre, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, de toda a sua família, e se mantenha firme, porque o fim dos tempos estão chegando, mas enquanto a corrente do bem estiver forte, estiver firme, o bem prevalecerá. Senhor Deus e Pai, glorificado, exaltado és o teu santo nome. Eu peço a Ti, Pai, por essa pessoa que está orando comigo, Pai, derrama a Tua unção sobre ela, manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor. Derrama a Tua unção, toque no seu coração, Pai. Toque, te purifique-a de tudo que não pertence a ela, Pai. Peço a Ti em especial pelo meu irmão, Senhor. Visite-o nesse momento, Pai. O Deide necessita de Ti, Pai. Abra os olhos espirituais dele, Pai. Que isso tudo seja uma oportunidade para que ele Te conheça verdadeiramente, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E para a honra e glória do Teu santo nome, não ficará nenhuma sequela na vida dele, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Peço por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja no seu coração e que Deus abençoe.